distinto, as pessoas misturam. Eles não sabem distinguir isso entre o ministério do Filho do Homem, nessa última era em carne humana, e a vinda do Filho prometido, que será a vinda dele nas nuvens, como está aqui. E a igreja está esperando pelo Filho prometido. Ele virá bem após os dias desse ministério. Ele será revelado dos céus. Agora nós vemos isso claro demais. Isso tem que ser, né? Para nós isso está claro, mas as pessoas não conseguem, né, irmão? Não conseguem ver, né? Não conseguem ver. Nós precisamos de colírio, irmão. Vamos clamar a Deus por esse colírio, o Espírito Santo, para limpar nossos olhos, porque senão nós não veremos o que realmente se cumpriu nesta era. Nós não vamos reconhecer o dia e nem a sua mensagem. É isso que Satanás quer fazer. Que nós creiamos que nessa era somente veio um profeta. Ele não quer que nós vejamos algo mais que isso. Que nessa era se manifestou a própria plenitude corporal de Deus, o próprio Filho do Homem. O diabo não quer que nós vejamos isso. O diabo quer que nós vejamos que somente veio um profeta, uma porção. Ou então ele quer jogar o povo além disso e crer que Jesus já voltou. Em sua segunda vinda, que só falta o arrebatamento. Mas não é isso que o Mombrana tem nos ensinado. Então vamos orar, vamos clamar a Deus, para que Ele limpe nossos olhos, para que nós possamos ver a verdade, o que foi que se cumpriu nessa última era, e crer no que Ele falou aqui. Isso tem que ser. Agora, a única coisa que tem que ser é algo que pulsa, entra no homem. Deus vindica, Ele diz, Ele mostra que aquela é a coisa para acontecer, e que você vai. Agora aqui no parágrafo 117 ele fala: agora nós ouvimos falar que nos últimos dias o Filho do Homem viria no meio do seu povo e se revelaria ao povo da mesma forma que ele fez pouco antes da destruição de Sodoma. O Filho do Homem, o que ele fez? Ele conheceu os segredos que estavam no coração de Sara. Também deu a promessa a Abraão. Abraão tinha ouvido a voz de Deus. Pode ser que ele o tenha visto de muitas formas diferentes, eu não sei como ele falou com ele através de sonhos ou através de profecias, mas desta vez ele ouviu. Ouvi falar de ti, agora te vejo. A igreja tem ouvido falar de Deus, elas leram sobre ele e o que ele fez, as promessas que ele fez, mas agora nós o vemos em carne humana nessa última era. A noiva viu Deus nessa era em carne humana, em plenitude, discernindo os corações, curando, dizendo ao paralítico: levanta e anda, levanta, toma a tua cama e anda. Nós vimos isso nessa última era. Os gentios não tinham visto isso ainda. Deus na forma do Filho do Homem. Por isso que Deus precisou manifestar nessa era em plenitude para os gentios, porque ele só manifestou para os judeus samaritanos há 2000 anos atrás. Mas o gentio ainda não tinha visto ele nessa plenitude. Por isso Deus precisava vir nessa forma de Filho do Homem nesses últimos dias, se manifestar dessa forma outra vez, em carne humana. Vamos ler aqui também, no 180 ao 182. 180 ao 182. Pegando um fósforo e acendendo isto, se o fósforo não tivesse enxofre bem na cabeça do palito, ele não poderia acender. Você pode tentar e tentar, mas alguma química matou o enxofre dali. Não adianta falar com as pessoas que... ficar forçando as pessoas, irmão, porque se ele não tem essa eleição nele, essa semente, ele não vai ver. Igual nos dias de Jesus, o sacerdote chamava Jesus, quando ele fez o sinal messiânico, cerniu o coração, ele chamava ele de Beelzebul, de diabo. Mas aquela mulherzinha do poço, né, ela tinha eleição, ela tinha essa química aqui, né? Então ela viu, aquilo acendeu, ela viu o Deus em carne humana, o profeta ali, o Deus profeta, mais do que o profeta, ele é o Deus, o profeta dos profetas, o Deus dos profetas. E é ele que manifestou nessa última era, o Deus dos profetas. Mas a pessoa só vê o baixinho careca, né? Não consegue ver mais do que isso. E outros vão além e só vê Deus, né? Não vê que tinha um homem ali, uma Mombrana. Mas nessa era veio, né? Deus manifestou em carne humana através de um homem, William Branham, um homem que tem apenas uma porção do Espírito Santo. Ele sempre falava: eu tenho apenas uma porção do Espírito Santo. Ele somente tinha uma porção do Espírito Santo. E naquele homem com a porção, Deus descia em plenitude através dele ali, naqueles momentos ali de plenitude ali, no culto, e discernia os corações e fazia as coisas, como o Branham vai falar aqui agora. Mas se alguma química matou o enxofre dali, ele não acenderá, não haverá nenhuma luz.
Mas se aquela química, o enxofre, for de encontro com o metal, ele permanece ali. Quando há um impacto, ele acenderá. E quando a verdadeira, genuína vindicação das Escrituras, da mensagem deste último dia, e você vê a presença de Jesus Cristo, pois você ouviu falar do que Ele fez em sua vida, e ouvindo as Escrituras dizerem que Ele é o mesmo ontem e hoje eternamente, e pouco antes da condição de Sodoma ser queimada com a ira de Deus, ver Jesus retornar no meio de seu povo, formado em carne humana, e fazendo a mesma coisa que Ele fez, isso deveria levar nossas almas até a glória, isso deveria fazer algo por nós, porque está caindo naquilo. Você ouviu falar na Bíblia o que ele fez, como que a mulher tocou suas vestes. Ele virou, ele disse qual era o seu problema, e sua fé lhe curou. Agora ele prometeu que ele faria aquela mesma coisa outra vez, pouco antes do mundo ser queimado, e o mundo estaria na condição de Sodoma. O Novo Testamento, o profeta, o Deus profeta, o profeta dos profetas, o Deus de todos os profetas, a plenitude corporal da divindade, Deus, manifestado em carne, o Criador de Gênesis, aleluia, é a sua palavra. Ele disse que isso aconteceria, e vemos a condição de Sodoma, vemos o mundo naquela condição. Agora nós o vemos descendo e fazendo exatamente o que ele disse que ele faria. Agora nós ouvimos falar dele, agora nós o vemos. Ouvi falar de ti com meus ouvidos, agora te vejo com meus olhos, amém. Eu vejo com meus próprios olhos que hora deve ser e que tempo deve ser a confirmação de sua palavra. Sempre quando a palavra é confirmada, isso é Deus falando na sua palavra, fazendo a si mesmo visível para que você possa ver. Por muito tempo a igreja não viu isto. Essa mensagem chegou para o Brasil deformada, esquartejada, tiraram a parte principal dela, que era Elohim, Deus em carne humana nessa última era. O Filho do Homem se manifestou, cortaram isso, as pessoas só viam ali um profeta, uma porção, mas essa plenitude, essa verdade dessa era tem que vir. E quando o eleito ver isso, que Deus nessa era outra vez, pela terceira vez na terra, se manifestou em plenitude corporal, isso vai trazer ao eleito a fé que ele necessita para o arrebatamento, e crer em toda a palavra de Deus. Porque nessa era foi a mesma plenitude que veio lá para Abraão, nos dias ali, antes de Sodoma ser queimado. A mesma plenitude que veio para o judeu samaritano, a semente natural de Abraão. Nesta última era, o Filho do Homem se manifestou em carne humana, e plenitude outra vez para a semente real de Abraão. É a mesma plenitude hoje, pela terceira vez, o Filho do Homem se manifestando. E quando o eleito ver isso, captar isto, ele vai segurar essa linha da vida até morrer, crendo em toda a palavra da mensagem que o Mombrana ensinou. Existem três povos, irmão. Três povos na terra. Três povos. Judeus, samaritanos e gentios. E Deus se manifestou em plenitude para os judeus e samaritanos, mas nunca para um judeu, para um gentio, para o povo gentio. Deus seria injusto se ele fizesse assim. O povo gentio teria uma desculpa no dia do trono branco, do juízo final. Mas Deus, ele é justo. Então nessa última era, cumprindo a sua palavra, ele se manifestou em plenitude, como Filho do Homem para os gentios. Para que não houvesse naquele dia nenhuma excusa, nenhuma desculpa. Né? Vamos ler alguma coisa sobre isso na mensagem. Vamos ver aqui. Na mensagem, vamos ver na mensagem, quem é esse Melquisedeque? Três povos, judeus, samaritanos, gentios. Vamos ver aqui na mensagem, o Cristo identificado em todas as eras. 114 essa mensagem. 114 essa mensagem. Vamos ver aqui. Aqui. Agora, os gentios, nós anglo-saxões, nós não estávamos nem mesmo procurando por um Messias. Nós éramos gentios, com cruzes em nossas costas. Nós estávamos adorando ídolos. Mas ambos, judeus e samaritanos, estavam procurando por um Messias. Os dois povos estavam procurando por um Messias. Por isso o Messias se manifestou a eles há 2000 anos atrás.
E ele somente vem para aqueles que estão procurando por ele. Coloque isso na mente nessa reunião. Ele apenas encontrará aqueles que estão procurando por ele. Procurando por ele. Vamos ver aqui, vamos seguir aqui, essa 115. Vamos ver agora 128. 128. Eu tentei selecionar algumas mensagens que desse para entender essa diferença dessa era de filho do homem para filho de Deus e filho de Davi. Espero que Deus ajude que esse objetivo seja alcançado, né? Que as pessoas possam entender a diferença, as características dessas formas de filho de Davi, filho do homem e filho de Deus, e as épocas em que Deus manifestou nessas formas e que ainda vai se manifestar. Vamos ver aqui 128. Se aquilo foi o sinal do Messias para os judeus e para o samaritano, e ele não é nenhuma pessoa de respeito, ou seja, nenhuma pessoa que faz distinção de pessoas, né? Jesus não é essa pessoa, né, que, né, orgulhosa, que faça distinção, né? Ele não é essa pessoa. Talvez está traduzido aqui de uma forma talvez que não é o correto, eu não sei, eu não tenho a mensagem original comigo, mas olha o que está aqui. Se aquilo foi o sinal do Messias para os judeus, para o samaritano, e ele não é nenhuma pessoa de respeito, o mesmo ontem, hoje e eternamente, e isso foi o fim, quando Deus parou de tratar com judeus e samaritanos. E esse é o fim da dispensação gentílica, quando ele tem vindo através dos reformadores e demais para terminar. E prometeu, como foi nos dias de Abraão, assim será quando o Filho do Homem estiver sendo revelado ao gentio nos últimos dias. Ele retornará outra vez, retornará entre o povo em carne humana, e foi isso que aconteceu nessa última era. Ele veio em carne humana, na forma do Filho do Homem. Então o Filho do Homem é isso, é ele numa forma de carne humana, é ele como o Deus profeta, é ele numa forma literal, quando ele pode ser ali, ele toma um corpo em seu completo controle. Irmão Branco saía até de cena naquele momento. Ele não tinha consciência do que ele falava naquele momento, era Deus falando. Muitas vezes ele falava. A única forma de eu saber o que foi falado é ouvindo a fita, porque ele não sabia o que ele falava, ele sentia os lábios dele diferentes, comichando aqui, né? Ele sentia essa diferença no corpo dele, porque não era ele falando, era Deus ali cumprindo a promessa dessa última era. Isso não fez Mombrana a Deus. Mombrana não era assim Deus, né, na forma da plenitude, né? E ele não. Mas a plenitude ele descia e se manifestava através dele, né? Vamos ver se Deus revela para as pessoas essa verdade, né? Consiga separar isto, né? Como ele fala na mensagem, os ungidos dos últimos dias. A pessoa não consegue separar isso, o sétimo anjo do Filho do Homem. O sétimo anjo foi apenas a voz que o Filho do Homem usou para se manifestar nesta era. Jamais foi usado um outro profeta, uma outra porção, um outro profeta antigo para o Filho do Homem se manifestar. Mombrana foi o único homem nascido de mulher no qual o Filho do Homem se manifestou. O único, irmão. Olha só que coisa tremenda nessa última era. Coisa tão maravilhosa, tão tremenda. Porque na primeira vez, lá em Sodoma, nos dias de Sodoma, foi uma carne humana teofânica. E depois ali para o judeu samaritano, foi o próprio Jesus Cristo encarnado, nascendo de uma virgem. Nesta era não, nesta era foi diferente de todas as eras. Foi através de um simples homem, nascido através da via sexual. O Filho do Homem usou ele para se manifestar. E jamais usou outro profeta nessa plenitude. Moisés não foi o Filho do Homem ali, o ministério do Filho do Homem através dele. Elias não foi. Eliseu não foi. Nem o profeta foi, irmão. O Mombrana foi o único profeta a ser usado nessa magnitude, nessa plenitude. Nessa plenitude. Vamos ver aqui, vamos continuar aqui. 133. Vamos ver aqui. 133. Vejam, o mesmo sol que surge no leste é o mesmo que se põe no oeste. Sol. E o mesmo Espírito Santo que caiu no dia de Pentecostes no leste, agora tem sido um dia, não poderia ser chamado um dia. É uma escuridão, um dia de tristeza, chuvoso. Vocês vejam aqui em Kansas, chuvoso, triste. Nós temos tido luz suficiente
para unirmos a igreja e para fazermos estas coisas, luz suficiente para ir ao redor. Mas ele disse, no tempo da tarde haverá luz, o Filho retornará outra vez, e é o Espírito Santo retornando, nesses últimos dias, com plenitude outra vez, do poder de Deus, a palavra sendo manifesta através, né, da luterana, das outras eras, não foram plenitude, mas nessa última era, outra vez, foi a plenitude outra vez, como está também na mensagem, a festa das trombetas, no parágrafo 240 dessa mensagem, 240 dessa mensagem. Mas o profeta disse, o Filho não brilhará neste dia, um dia de obscuridade. Eles têm tido suficiente luz como um verdadeiro dia de chuva. Eles podiam unir-se à igreja e crer no Senhor e coisas assim. Mas ele disse, no tempo da tarde as nuvens se afastarão, as denominações se desvanecerão. E o mesmo evangelho, a mesma palavra que se fez carne, como ele prometeu em Lucas 17, 30, 33, o mesmo evangelho, com a mesma coisa, aconteceria no tempo da tarde. Exatamente quando as sombras estão caindo, o mesmo evangelho, o mesmo Cristo que viveu em carne, lá atrás, no princípio, no povo oriental, viverá novamente no povo ocidental, no tempo do fim, no tempo da tarde haverá luz. O mesmo Cristo nessa última era, em carne humana outra vez, entre nós, entre o seu povo. O mesmo Cristo, o mesmo sol, o mesmo Filho retornando nessa última era. Isso foi o que aconteceu nesta era. Creia na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus e esqueça essas outras vozes. Muitas vozes. Grandes homens, grandes pregadores, grandes doutores no Brasil pregando e falando contrário a isto. Dizendo que não foi filho de Deus nessa era, mas, ou melhor, dizendo que não foi filho do homem, que foi filho de Deus. O Mont Blanc fala bem claro que foi filho de Deus, né? Ou melhor, que foi filho do homem. Foi filho do homem nessa última era, não filho de Deus. Foi filho do homem nessa última era. Antes de... Vamos ver aqui, vamos por ordem aqui. Na mensagem também, quem é esse Melquisedeque? Não, deixa aqui um pouquinho. Não, vamos que mesmo, irmão. Vamos seguir o que aqui, porque aí sim nós vamos seguir a direção do Espírito Santo, né? Deixa que ele controle o que será dito aqui. E muitas vezes a gente quer falar da nossa maneira, do nosso jeito, achando que consegue fazer a coisa ficar melhor, mas não, vamos seguir da maneira que sentimos que é o Espírito Santo ali dirigindo. Vamos continuar aqui, né? Vamos continuar aqui. Quem é esse Melquisedeque? 143. Vamos ver aqui. 143. Quem é esse Melquisedeque? Agora notem, de novo, há só 3 raças de pessoas. Vocês têm me ouvido dizer que eu era um segregacionista. Eu sou. Todos os cristãos são segregacionistas. Não de cor, mas segregação de espírito. A cor da pele de um homem não tem nada a ver com ele. É um filho de Deus por nascimento, porém um cristão. Tá falando aqui que Deus é segregacionista e todos os cristãos são segregacionistas, mas não na parte da cor da pele, não. Na parte espiritual. Separados para Deus. O cristão tem que ser separados para santo. Para santo quer dizer separado. Sede santo. Separado do pecado, da incredulidade. Como que pode um cristão ficar num grupo incrédulo? Sai do meio dele, separa-te. Um grupo que não crê que nesta era foi plenitude, que foi Deus em carne humana, que o Filho do Homem se manifestou, que não prega isto. Pergunta para eles, e aí, você crê nisso? Não, isso aí é anticristo. Isso aí é mentira. Invalidam a palavra de Deus. Não crê nisso não, mano. Nós aqui não ligamos para isso não. Não ficamos com essa coisa de filho do homem não, de selo não. Mas o Mont Blanc pregou isso? Como que esse povo não fica com isso? Nós temos que ficar com o que o Mont Blanc ensinou. Agora se o Mont Blanc não ensinou, não revelou, aí não. Aí a gente não vai querer entrar em coisas que o Mont Blanc não falou, né, irmão? Mas coisas que o Mont Blanc falou, e assim esses homens invalidam a palavra de Deus e fazem o povo ficar longe da palavra, colocando espantalho, né? Como o povo coloca nas lavouras, põe espantalho ali para espantar os passarinhos. E assim eles fazem também com a palavra de Deus. Coloca espantalho, fala que é falso, fala que é heresia, para que as pessoas não venham ler, não venham ouvir. Né? Satanás sempre usou essa tática, né? Não vai ouvir. Se for ouvir, você vai ser tirado do nosso meio aqui.
né? O diabo sempre usou essa tática, né? Se você for ouvir fulano de tal, você será excomungado do nosso meio, né? Tem medo de ser levado ao teste da palavra. Tem medo de chegar ali. Por quê? Porque eles estão com mentira, estão com engano, né? Dizendo que o dízimo é deles. O dízimo é do Senhor. O Mombrano fala que o pastor é o administrador do dízimo, não o dono do dízimo. Esse homem pega o dízimo e compra casas para ele, compra fazendas, compra tudo para ele, com dinheiro do dízimo, ajuntando bens materiais com dinheiro do dízimo, né? Por isso que tem medo de vir ao teste da palavra. O Mombrano construiu ali a igreja com o dízimo do Senhor, e o Mombrano sempre falou que isso é correto, é lícito, e o Mombrano sempre usou dinheiro para a obra do Senhor. O Mombrano, quando morreu, não tinha nenhuma casa no nome dele. E o Mombrano é o pastor dessa era, é o nosso exemplo, é o exemplo de todos os pastores. Por isso que esses homens têm medo, eles têm medo de vir ao teste da palavra. Eles sabem que não vão passar por aqui. Então eles pegam o povo e tentam afastar o povo disso aqui, da mensagem. Não conversa com ninguém, não fala com ninguém sobre mensagem. Eles falam isso, né? Fuge das pessoas, cuidado com as pessoas, cuidado. Mas como ter cuidado se nós estamos com a mensagem do Mombrana? Nós estamos com a luz aqui. Vamos trazer o ensinamento à luz. Vamos trazer ao teste do Urim e Tumim. Se não der luz, se aqui não brilhar, não brilhar, é falso. Mas esses homens têm medo, porque sabem que não tem o ouro verdadeiro. Eles têm o ouro falso, uma perita, né? Esse ensinamento deles é tudo personificação, não é a mensagem do Mombrana. É tudo personificação. Por isso que tem medo, foge da palavra, né? Porque sabe que não vão realmente conseguir passar por esse teste, serão reprovados. São reprovados, né? A máscara cai. Eles têm medo por quê? Porque o diabo sabe que será desmascarado. Por isso que eles evitam a conversa, fogem, pedem para os seus membros não conversar, não falar sobre doutrina, quer fugir. Mas um dia serão levados diante do trono de Deus. Não vai ter como fugir ali não, irmão. Aqui você pode fugir, foge um, foge o outro, não entra na conversa, foge. Mas lá naquele dia, não vai ter como fugir. Seremos levados diante do trono de Deus e vamos ter que encarar a mensagem ali. E se você não pode passar hoje pela mensagem, tem medo, não tem resposta, fica sem argumento na mensagem, você vê que está errado, lá também vai ser do mesmo jeito, você não vai conseguir passar por ela, você não vai conseguir, né, mostrar que você crê nela, você não vai conseguir. E hoje tem sangue propiciatório. Se você for convencido que está errado, só se arrepender e crer no que o Mombrano ensinou. E você será salvo. Mas naquele dia lá, não vai ter mais sangue no propiciatório, não vai ter mais misericórdia. Lá não vai ter mais chance, irmão. Então é melhor ser envergonhado agora, né? E mostrar que nós estamos errados, segundo a palavra de Deus, e acertar, ficar corado com vergonha, e chorar por causa de tanta incredulidade, do que naquele dia não vai ter mais misericórdia, não vai ter mais como ser salvo. Vamos acertar agora, venha, vamos conversar, vamos dialogar com a mensagem, vamos ali conversar e ver realmente qual mensagem, qual ensinamento que é verdadeiro. Nós temos aqui um padrão aqui, a mensagem é o padrão. As pessoas falam que a mensagem é difícil, não, isso é mentira. Esses homens têm medo de vir na mensagem. A mensagem é nossa luz, ela declara o que é certo e o que é errado, o que é verdadeiro e o que é falso. Vamos trazer o ensinamento ao teste da palavra, e você vai ver que esses homens são falsos ungidos. Eles não trazem a verdadeira mensagem, mas somente personificações dela, né? Falam que estão com a verdadeira mensagem, mas estão com apenas personificações dela. Vamos ler aqui também na mensagem, quem é esse Melquisedeque? No parágrafo 145. Né? Deixa eu terminar aqui, uma separação racial. E só há 3 raças de pessoas na terra. Se cremos na Bíblia, só tem 3 raças de pessoas na terra. Essa é a gente de Cão, Sem e Jafé. Esses são os 3 filhos de Noé. Todos somos originamos dali, isso é correto. Isso nos faz a todos de volta de Adão. O que nos faz a todos irmãos. A Bíblia diz, de um sangue Deus criou todas as nações. Todos somos irmãos pela corrente sanguínea. E no parágrafo 145, uma banda fala, agora havia a gente de Cão, Sem e Jafé, e tivemos tempo para recorrer às genealogias. Poderíamos ver ao anglo-saxão, de onde ele veio. Agora esse era o judeu, o samaritano, o qual era meio judeu e meio gentio, que se casaram com gentios na obra de Balaão e Moabe. Eles eram samaritanos e havia judeus e gentios. Agora,
nós, anglo-saxão, não tínhamos nada a ver com nada disso. Não críamos em nenhum Messias, nem nada mais. Nós estávamos buscando um. Fomos trazidos para dentro depois. Jesus veio aos seus e os seus não o receberam. E ele disse a seus discípulos: não vão pelos caminhos dos gentios, mas as ovelhas